boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Espaço Mulher da ZS TV Juí, com o patrocínio de Ótica Juí, Sabor de Casa Restaurante, Charliene Menchik, Fazenda Bom Sucesso e Supermercado Laçador. Mais uma vez, chegamos no mês de dezembro, no final do ano, um ano que passou muito rápido, estamos aí próximo às datas comemorativas e a ZS TV Juí continua junto com você. Em nossos canais, pelo Facebook, YouTube ou Instagram, também convidamos você agora a baixar o nosso aplicativo pelo seu celular e nos assistir, nos acompanhar pela TV Juí, pela TV Noroeste e pela TV Telecom da região de Palmeira das Missões. Que o nosso repórter e jornalista, o Zalmir Soares, também proprietário da ZS TV Juí, realiza então as atualizações nos canais diariamente com todas as informações e notícias de Juí e região. Para você que gosta de ficar bem informado, ZS TV Juí. E hoje o Espaço Mulher traz para a nossa conversa e para enriquecer o nosso estúdio a advogada Denise Zilke, que também faz parte aí da Casa Afro, dentre tantas outras coisas. Ela já esteve conosco em uma oportunidade aqui no Espaço Mulher, ou, se não me engano foi o ano passado. A gente queria ter trazido ela em novembro, mas não foi possível. Ela também é uma pessoa bastante ocupada, a gente tem que agendar para falar com ela, Seja bem-vinda, Denise. Obrigada, Adri. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, ao Zalmir também. É uma alegria. Foi em novembro do ano passado, esse ano, em razão da agenda, não conseguimos conversar antes, mas com certeza vai ser uma troca de ideias muito legal. Enriquecedora, Vamos começar então, Denise, explicando para as pessoas qual é o significado do mês de novembro, qual é o significado do dia 20, propriamente dito, onde fala sobre a luta contra o racismo e, enfim, tudo mais, Quando nós falamos sobre o dia 20 de novembro, sobre o novembro em si, nos remete muito à questão da conscientização. Então, a gente sabe que a luta por uma sociedade mais justa, a luta contra o racismo, ela não se resume de forma específica ao mês de novembro. É uma luta do ano todo. E a história do negro, ela sempre se confundiu muito com a própria definição de resistência. Então, não tem como nós atrelarmos ou não associarmos a palavra resistência com a história do negro. Então, foram mais de 300 anos de escravização. Hoje a gente passa por inúmeras situações e eu não digo somente quem está na linha de frente, quem está trabalhando, mas você é julgado, e a todo momento tem alguém tentando te inferiorizar, impedindo que você ocupe certos espaços, te silenciando em razão da cor da tua pele. Então, quando a gente fala, o Brasil é um país tão democrático, e Juí, essa questão de toda das etnias, da mistura, das raças, a gente percebe que sempre tem uma cor, sempre tem um povo que continua à margem. E Juí, inclusive, é a cidade onde veio mais raças diferentes, Exatamente, e a gente precisa compreender que essa construção também tem parte do trabalho do negro. Então, quando iniciou até a própria colonização, os primeiros imigrantes que chegaram aqui em Juí, o negro já estava trabalhando. Então, teve muitos, os pioneiros ali, das próprias etnias, quando eles iniciaram o trabalho aqui, foi com a ajuda do negro, Era o negro que conhecia, era o negro que sabia aonde estavam as estradas, aonde abrir estradas, e muitas vezes essa história acaba sendo apagada. Então, não nos é ensinado isso na escola, muitas vezes para as crianças também não, e a gente continua com aquilo que a gente denomina como estereotipo, O negro sempre está vinculado à pessoa pobre, ou ele está vinculado ao preso, nos desenhos de criança, nas histórias infantis, então sempre a bruxa, o monstro, Deprecia sempre é uma pessoa a imagem do negro. Exatamente. Então a gente precisa fazer o movimento contrário. O nosso trabalho hoje, é de tentar virar essa roda. Então, tudo que vem do negro é feio, O negro é fora do padrão. A gente precisa derrubar isso. E como que a gente faz, Como que se trabalha isso? Mas, com a educação, Denise, você acha
acha que ainda hoje tem muito nesse sentido do que você está falando para a gente aí, da desigualdade racial, quando se fala do negro e das outras pessoas, digamos assim, né, das outras cores, porque nós temos o branco, nós temos o pardo, nós temos o negro, inclusive, né? O racismo ainda é tanto assim? É muito. A gente fala, não vemos mais o racismo hoje do chicote, né, do tronco, né? Isso acabou. Mas o que a gente vê hoje é um tipo de racismo que é chamado de racismo estrutural, né, que é aquela forma indireta ou talvez inconsciente de não permitir que o negro atinja certos espaços. Quando a gente vai nas escolas, que no mês de novembro a gente faz um trabalho bem intensivo nas escolas, a gente sempre fala isso para as crianças, é impedir que, né, a minha cor me faça permanecer no mesmo lugar, não deixa que eu suba um degrau acima, né? Um exemplo disso, né, bem clássico, até mesmo a questão da polícia. Nós vemos muitos soldados, né, negros na rua, na linha de frente, mas por que não existem negros em posições mais altas? Por que nunca se atinge um espaço? Então, isso a gente vê na polícia, isso a gente vê no exército, em qualquer carreira, né? Até mesmo no próprio comércio, né? Por que o negro sempre está lá, talvez desenhado ou colocado naquela posição do porteiro, né, da faxineira? Não que sejam profissões, né, que não dignificam, mas no sentido de que nunca pode ir além. Existe uma limitação. E por que você acha que não pode ir além? Porque tem estudo, né? Tem a escola, tem estudo. Exatamente. Essa questão do ir além é do próprio racismo estrutural. Então, nós vamos hoje na universidade. Porque vejamos você, né? O meu esposo são negros. Sim. Né? E vocês tiveram estudo, vocês estudaram, vocês estão em uma posição muito boa, diria eu hoje, né? Só que nós somos exceções, Adri. Nós somos exceções e a gente não pode medir, né, o número por um ou dois que chegaram. Então, por exemplo, né, até no próprio direito, eu cursei a Unijuí quase 7 anos, que eu atrasei ali um pouco. Eu não lembro de ter tido um colega negro, um professor negro. Então, eu fui uma exceção. E eu não quero mais que a gente pense dessa forma, que a gente age dessa forma. Eu não quero que os meus filhos sejam uma exceção. Eu quero que eles tenham as mesmas oportunidades de qualquer outra criança branca. É esse o objetivo que a gente fala em construir uma sociedade melhor. E tu sabe, Adri, que no final de semana agora aconteceu, eu estava em Porto Alegre com uma amiga e nós estávamos tomando um chimarrão num parque lá. E a conversa fluindo, assim, e quando chegou um pai, que ele era um daqueles que guarda carro ali no parque e tal, e ele deixou a criança, era um gurizinho de 7 anos, ele tirou a roupa do gurizinho, foi uma cena assim que a gente se emocionou muito. Ele tirou a roupa do gurizinho e deixou ele brincando na água, que tem um lago ali, ele ficou brincando na água. E aquele gurizinho ficou horas ali. Ele ficou quase 2 horas, o tempo que nós estávamos ali, passou o horário do almoço, né? Ninguém veio dar almoço para ele. E aquele gurizinho negro, né, sentadinho ali. E daí a minha colega foi lá e foi conversar com ele, perguntou o nome dele, começou a falar que tinha 7 anos. Tava sozinho, o pai dele estava trabalhando, ele vinha junto com o pai dele. Então, quando a gente fala que o racismo, ele invisibiliza corpos, passaram mais de 200 pessoas por ali. E não viram aquela situação, né? Ninguém parou para perguntar se ele queria uma água, se ele estava sozinho, se ele precisava de alguma coisa, né? Todo mundo passou por ali e fingiu que não existia aquela criança. E é isso que acontece na sociedade hoje. Então, quando a gente vê um negro que ascende, né? Um negro que consegue fazer uma faculdade, que consegue ter uma empresa, que consegue fazer seu nome, é uma exceção. E a gente precisa lutar para que isso não seja uma exceção. Aí vem aquela frase... seja normal, né? Para que seja como normal. É para outras pessoas. Exato. Na visão. Aquela frase que diz, mas nós somos todos iguais. Sim, nós somos todos seres humanos, somos todos iguais. Perante Deus, nós somos todos iguais, mas né? E por que a cor da minha pele define a forma que eu vou ser tratado? E é isso que a gente luta para derrubar. Esse tipo de preconceito que velado, né? A gente fala racismo velado, que é aquele que não é escancarado. Eu não vou passar por um negro na rua e falar qualquer coisa que possa humilhar, porque eu sei que isso é um crime, né? Mas indiretamente não é só isso também, eu vou estar pensando nisso, né? No mercado. Quando eu vou no supermercado, por que normalmente os seguranças eles estão mais atentos às pessoas negras? É só negro que rouba? É só negro que está preso? Não. A gente sabe que não. Né? A gente sabe que não. Mas os olhares, né, quando é para inferiorizar ou para tentar vincular algum tipo de ilícito, sempre é no negro.
Tem uma escritora que ela sempre fala, a pele negra sempre é alvo. É alvo da polícia, né? É alvo dos seguranças. Tudo que acontece de ruim sempre se vincula ao negro. Então isso não é algo que acontece uma ou duas vezes ou uma situação isolada. É todo um processo histórico. Então a gente só vai conseguir desconstruir isso a partir do momento que a gente olhar para o negro, olhar para a história do negro e entender. Existe 1, 2, 3 que são exceções, mas e por que os outros não atingiram o mesmo espaço? Você acabou citando para a gente há pouco que no mês de novembro vocês acabaram fazendo um trabalho diferenciado nas escolas, ou em algumas escolas, né? Sim. E por que isso não tem já, então, como um currículo, né, do professor, como tem a religião, como tem qualquer outra matéria que não fosse, claro, assiduamente, mas ter um espaço para isso, né? De repente, uma vez por mês, né? Nas escolas onde eu reunisse, por exemplo, todos os alunos, né? E fizesse uma palestra, uma conversa, uma demonstração de alguma forma, né? Pois é, Adri, aí tu toca um assunto muito sensível, né? Tu me pergunta por que não tem. E eu te devolvo a pergunta te dizendo por que a lei não é cumprida. Desde 2003, nós temos uma lei específica que obriga o ensino da África e o ensino, né, do negro no Brasil, a história do negro no Brasil. E, infelizmente, tem uma pesquisa do ano passado que diz que de 10 escolas, apenas 3 cumprem a regra. Então, ontem nós estávamos, né, em razão da Casa Afro, fazendo uma formação para professores das escolas da rede municipal de Boa Vista do Buricá. E a surpresa deles é exatamente isso. Ninguém nunca falou para nós isso na escola. Era necessário, é obrigatório, tem, né, uma dentro lei, do currículo escolar. Nós temos uma lei nacional, né, uma lei federal, que obriga o ensino da África dentro das escolas. Nós temos um decreto desde 2017, um decreto estadual, que também tem um protocolo dizendo como que as escolas devem tratar o assunto, que é algo, como tu diz, não é algo que se vai falar só em novembro. Tem que estar dentro do currículo, tem que estar dentro de todo o projeto, né, todo o cronograma. Que seja um projeto de uma vez no mês, terem uma programação que se refere aos afro, aos negros, à consciência, né, à ajuda. Sim, né? E isso não é algo que né, como tu diz, não vou limitar isso apenas para o ensino religioso ou para projetos sociais, eu acho que é uma matéria nova que tem. É algo interdisciplinar. Então, a professora de matemática precisa saber qual que foi a contribuição do negro, né? O professor de química precisa passar para os alunos. Exato, não só de história. O professor de química, ele precisa apresentar para os alunos, né, que as principais invenções que a gente tem, as nossas principais criações foram, né, vieram de negros, né? Então, aquela ideia que a gente tem sempre desde criança ensinado, que aqui no Brasil principalmente, né, que a história do negro se limita aos 300 anos de escravização. Como se o negro tivesse sido só o escravo. Exato. E nada mais, tudo que foi conquistado, que foi progredido, o que foi aprendido, o que foi realizado, não contasse. E existem, né, estudos, existem pesquisas que já evidenciam, né, que a África foi o país origem, o país mãe. Então, quando a gente estuda isso na geografia, né, por isso que a gente fala da questão interdisciplinar, quando a gente estuda na geografia ali a questão da formação, das placas, como que se dividiu, tudo era África. Então foi a partir dali que foram se dividindo, que se criaram outras nações, se chegaram a outros espaços, e tem muita coisa que a gente usa, né, que é fruto de invenções ou de pesquisas, né, dos negros, e muitas vezes a gente não sabe. Até a questão mesmo arquitetônica, aqui em Juí a gente tem muito isso. Uma coisa que eu estava conversando com meu filho esses dias, eu lembro quando nós éramos crianças que a gente via muitas grades, agora não tem muito mais, é mais vidro, né? Mas sabe aquelas grades de casa que tem os desenhinhos bonitinhos? Isso aí é africano, é negro. Né? Então, quando a gente vai, por exemplo, ali em Santo Ângelo, que tem a catedral bonito ali, tem o trabalho do negro. A estrutura, né, os arcos, tudo isso é engenharia lá vindo da África. Só que quem conta pra nós essa história, né? Umas 4, assim, afros bonitas, assim, de tipo uma estátua, assim, eu acho muito bonito. É muito lindo. E por muito tempo a gente aprendeu
a enxergar isso como feio, né? O cabelo é feio, a pele é feia, o nariz achatado, a boca, né? A gente aprendeu que isso era feio. E ainda bem que agora a gente tá conseguindo mudar um pouco isso. Nós temos uma netinha de nariz achatado, né, Zelmir? Sim, e eu fico muito feliz, né, quando a gente fala sempre em perspectiva de futuro, porque as crianças estão vindo já com essas lições da escola. Embora a lei não esteja sendo cumprida, todo o mérito aos professores que buscam formação, que buscam conhecimento. Agora, tem que ter, né, no currículo escolar isso, porque é através disso lá, desde o começo do ensino, sim, que vai se mudar alguma coisa, porque todo mundo vai estudar, né? Começa então, por ali. Começa ali, né? Começando ali, não tem como daqui, digamos, 10 anos, 15 anos, essa visão sobre o negro ser diferente. Exato. Né? Não consigo ser tão otimista assim, né? Não, e achar que daqui a 15 anos muda. Mas assim como a gente tem professores que buscam conhecimento, tem outros que não. Então, eu aprendo, eu sempre falo, né? O que dá significado à minha vida e me faz uma pessoa melhor, com certeza são os meus filhos. E eu tenho 3, né? Como eu te contei esses dias. E eles têm idades diferentes, então as percepções deles são diferentes. Então, o mais velho de 14 anos, esses dias, chegou e disse... Foi no dia da consciência. O professor fulano lá perguntou na aula por que não existe o dia do branco? Sabe? Então, ele achou um absurdo com 14 anos. Pois é, ele deveria ter respondido para o professor, ele né? não quis responder. Pelo conhecimento eu disse, ele isso, tem. Tu tem que responder. Então, aí tu pensa, né? Que tipo de formação tem que informar o professor, já que o professor Exato. não tem esse conhecimento, né? Exato. Ele deveria informar o professor. Quando a gente fala na questão, né, da invisibilidade, na própria Semana Farroupilha ali, o negro teve uma participação muito grande, né, na Revolução Farroupilha. E isso não nos é ensinado na escola. Eu fui aprender muitos anos depois. Aí foi ali na semana do dia 20, os pequenos estavam fazendo um desenho, algum trabalho de pesquisa, alguma coisa assim, sobre a Revolução Farroupilha, e eu perguntei para eles, mas a tua prof chegou a contar para vocês a história dos lanceiros negros, né, que foram decisivos, né, na nossa história? Não, nunca ouvimos. Aí contei para eles, mostrei um videozinho, eu disse, agora tu escreve isso no caderno e amanhã tu vai chegar e vai contar para tua prof. E daí ele chegou na escola e falou, e a prof disse que não sabia. Então, são pequenas mudanças. Deveria saber? Sim, deveria. Mas que bom que as crianças estão sendo alertadas quanto a isso. A gente tem acesso independente a tanta de não ser informação. na escola, mas em casa, em casa. Então, às vezes, o trabalho maior não é ensinar eles, o trabalho é nós, né, os adultos, a ter essa consciência e entender, né, que o negro faz parte da história e que a gente precisa também reconhecer isso, né, dar esse reconhecimento. E por isso que a gente fala tanto em resistir, né, continuar insistindo, que a minha cultura, ela existe, né? Que a minha história que ela não é viva. É diferente da tua. Exato, exato. E que muitas vezes você está fazendo coisas, você come, né? Você fala coisas que o meu povo, né? O meu povo africano, há muitos anos já tinha descoberto e já usava. E nós copiamos muitas coisas. Copiamos, né? E não reconhecemos quem fez, né? Exatamente. Exato. E você já passou por alguma situação bem racista, assim? Você, Denise? Na verdade, eu lembro, o próprio racismo, essa questão, né, do apagamento, ele passa por uma fase do reconhecimento. Então, para que eu reconheça que passei por uma situação racista, eu preciso me reconhecer como negra. Então, eu lembro que por muitos anos, assim, eu nunca me reconheci. Né? Até porque como então, se alguém falasse alguma coisa, se alguém dissesse, estava tudo bem. Estava tudo normal. Até porque como eu estudei né, numa escola pública, que era no bairro que eu moro há 35 anos, então todo mundo se conhecia, era muito tranquilo, todo mundo era amigo, nunca passei. E eu lembro, assim, quando eu troquei de escola do ensino fundamental para o médio, já mudou. Então a gente via os grupinhos, né? E literalmente a gente deixando via de lado que né, os alunos negros estavam num grupinho separados entre eles. Mas para mim aquilo ali era normal, né? Depois começou a surgir a história do bullying, era bullying, sim, né? Que a gente não sabe dar nome às coisas ainda. E eu lembro que depois... É um tipo de racismo, né? 2019, né, que eu comecei a entender, bom, eu sou uma mulher negra, né, eu sou uma advogada negra, talvez uma das únicas, e isso me abriu muitas portas, tanto, né, da consciência, do pensamento, como portas também da vida, sabe, de eu reconhecer isso. Então, eu lembro muito, assim, teve duas situações. Seria uma aceitação? Uma aceitação. Um conhecimento principalmente o cabelo, né, eu aceitar que o meu cabelo, ele é crespo e vai ser crespo, posso fazer 1000 alisamentos
Mas a minha raiz é crespa, né? Então eu não tenho como apagar isso, mas eu lembro que teve algumas situações, logo que eu comecei a trabalhar, que eu fui ofendida, assim, eu lembro que a senhora disse, aquela negrinha ali fez alguma coisa. Só que pra mim, né, tudo bem, ela tava alterada, ofendeu, e pra mim eu levei de boa aquilo ali. E eu lembro que deu uns 2 anos depois, assim, numa outra situação, uma senhora chegou, e era no escritório já que eu trabalhava, e não sei o que deu, algum problema de conserto, alguma coisa, e ela disse, isso aí foi o rapaz que fez, coisa de nego. E eu me senti tão ofendida, porque ela quis dizer que é coisa de nego, que a coisa é ruim, né? Fez mal feito. Sim. Então, isso foi uma questão de 2 anos. Só que ali eu já me reconhecia. Ali eu já sabia da minha origem, eu sabia da minha história. Né? Eu já sabia que o racismo existe. Então, talvez não de uma forma escancarada, né? Ainda que a gente vê muitos casos bem escancarados, mas aquele racismo velado, aquele racismo que a gente coloca como inconsciente, estádios de futebol, né? Com jogadores muito. Eu acho que isso é o que mais se tem, né, hoje, assim. Eu acho que é o mais noticiado, na verdade. Eu ia dizer que se noticia bastante. Muito. Tanto que no ano passado, né, final de 2024, foi criado o protocolo de perspectiva de raça no futebol, que é algo novo, né, teve alteração. Então, hoje, no futebol, quando acontece um caso de racismo, o juiz é obrigado a parar o jogo, né, a fazer a denúncia, identificar isso, registrar isso. Então, muitas vezes antes acontecia, mas passava batido. E é aquilo que a gente coloca, nós precisamos dar nome às coisas. Se eu fui ofendido em razão da minha cor, né, em razão do meu cabelo, em razão do meu nariz, né, por eu ter uma origem negra, né, uma origem que veio da África, isso é racismo. Então eu posso ser ofendido por qualquer outra coisa, pode ser bullying, porque eu sou gordinha, porque eu tenho uma marca de nascença, qualquer coisa, né? Mas a gente precisa colocar nome. Então, como a gente falava ontem para os professores, às vezes a gente tende a generalizar tudo. Aconteceu uma briga entre os alunos, vamos botar tudo num bolo e tentar resolver. Não, a gente precisa identificar o que é racismo, o que é bullying. Precisa ensinar, precisa explicar, para que isso não venha a acontecer de novo, porque senão ele vai acontecer de novo. Não tem como a gente resolver um problema se a gente não falar de forma específica sobre isso. Então, quando uma criança, por exemplo, a questão do capacitismo, né? Uma criança com deficiência, ela sofre algum tipo de violência, eu preciso colocar isso, principalmente para os alunos, que isso tem um nome, né? Não posso colocar tudo lá no saco do preconceito e da discriminação. Eu preciso descrever isso e até para saber como tratar. Inclusive, explicar o porquê que essa criança é de tal forma, ou essa pessoa é de tal forma, né? E até tudo é mais fácil. Para os mais grandinhos, a explicação já vem de uma forma diferente e durante, né, todo o ano que a gente fez o trabalho na Casa Afro, quando a gente conversava com adolescentes, já é diferente, né, porque eles já sabem que racismo é um crime, eles já sabem, eu não posso ser penalizado porque eu ainda sou menor de idade, mas os meus pais podem ser, sabe? Então, o racismo é crime, não tem como a gente continuar passando a mão na cabeça e fingindo que não existe, né, colocar tudo para baixo do tapete e achar que tá tudo lindo. Porque ali na frente vai acontecer tudo de novo e isso é uma continuidade. Exato. E não é a intenção é realmente o contrário. É resolver. E essas violências que acontecem, elas só se perpetuam, né? Elas só vão se repetindo ao longo dos anos, porque as pessoas tendem a achar que tudo isso é uma vitimação, né? Que é o mimimi. Então, não foi nesse sentido. Ele não falou para te ofender, né? É brincadeira. Não é brincadeira. Tu falou da minha cor, né? Tu falou da minha raça, com o intuito de me ofender, com o intuito de inferiorizar, né? Isso é racismo. Então não é brincadeira, é crime. E a gente precisa entender isso e passar também para as crianças isso. E Denise, quais as perspectivas então para o futuro quanto a isso? Eu acho, Adri, que quando a gente fala, né, nessa questão racial, ele envolve 2 aspectos principais. O primeiro, que é o social, né? Quando a gente fala em construir uma sociedade melhor, eu sempre falo isso para os meus filhos. Você sonha em ser médico, você sonha em ser bombeiro, seja lá o que você sonha em ser, né? Tu sonha em ter uma casa, um carro, um iate, o que quer, né? Você tem essa possibilidade de sonhar. Só que para realizar também. Só que para te poder realizar, né? A gente
gente precisa pensar no total, a gente precisa pensar no social. Né? Como que você vai chegar à escola, que tipo de ensino que tu vai ser, tu vai ter acesso a uma universidade, né? No mercado de trabalho, né? Tu vai ter uma porta aberta, ou vão te excluir em razão da tua cor, o teu salário vai ser menor, né? Então, tudo isso perpassa pela questão social, e o outro viés é a questão da própria consciência, que é individual. Então, a gente precisa, né? É da pessoa, né? É da pessoa. A gente precisa, enquanto pessoa, aprender as nossas origens, né? Aprender como encarar, como enfrentar esse tipo de desigualdades e levar isso para o social. Então, eu vejo, pensando assim, né? Até o ano passado, quando foi o primeiro feriado, já mudou muito esse ano. Então, o ano passado ninguém sabia exatamente como ia ser. Sabia que tinha um feriado no dia 20. Esse ano, a maioria... Você acha que evoluiu? Muito, o conhecimento muito. das em um pessoas ano evoluiu. Primeiro... E até porque as escolas mesmo, né? Então, elas já se prepararam durante o ano todo. É o que a gente falava. As escolas, o início é na escola. Exatamente. Né? O início de toda essa mudança é na escola. Sim. E a gente acaba, né, colocando os nossos filhos ali com a ideia, né? De que eles vão aprender para a vida e aprender a ser pessoas melhores. Então, precisa, sim, ser conversado também sobre racismo de uma forma muito séria. Né? Não é só lá no dia da consciência pintar um desenho, ou no dia lá do índio pintar um desenho de índio de uma aldeia. Né? A gente precisa ensinar, eles precisam entender um pouco da nossa história, para que daqui para frente seja um pouco melhor também, né? E esperamos que seja melhor, né? Porque o racismo é crime, né? Todos somos iguais. Exatamente. Então, é a única definição, todos somos iguais e o racismo é crime. Exatamente. Mas naquela frase, né? Todos somos iguais, mas por que eu sou tratada diferente em razão da minha cor? E é isso que nós temos que conscientizar. Que enfrentar. Né? Que enfrentar. Então, normalmente perguntam, mas quando acontece uma situação, como que a gente age? Então, em razão de uma alteração legislativa que nós tivemos em 2023, hoje o racismo ele é equiparado à injúria racial é equiparada ao racismo. Então, é um crime que tem uma pena muito maior, ele é um crime inafiançável. Então, no momento que eu ofender alguém em razão da cor, da pele, é um crime que não vou pagar uma fiança e vai ficar tudo por isso mesmo. Ele é imprescritível. Então, não importa se aconteceu ontem, se aconteceu há 10, 15 anos atrás, eu tendo prova, né, desses fatos, eu posso fazer uma denúncia. Então, essa seriedade, né, essa responsabilidade que a lei traz é justamente para que seja cumprida. E nós temos que conhecer a lei, né? Conhecer e sermos fiscais da lei, né? Então, no momento que eu sei que isso é um crime, eu vou alertar. Olha, amiga, eu acho que tu tá passando por uma situação que isso se enquadra num racismo, sabe? Porque a gente tende sempre a silenciar, né? Então, eu sempre falo nas escolas, a gente tem acesso a tanta informação. As crianças têm acesso a celular, internet, muito mais que a gente. Né? Então, não tem mais espaço para que a gente fique em cima do muro. Não tem mais espaço para admitir leigo nesse sentido. É uma brincadeira, eu fiz sem querer. Não, tu fez porque sabendo que tu fez. Não venha me dizer que foi sem querer, que eu não sabia, porque eu não consigo admitir isso. Em pleno 2025, né, todo o acesso à informação, essa virada, né, da internet que a gente tem hoje, é impossível admitir que alguém não saiba, né? Pela própria data, né, que já foi desde o ano passado, então aí, feriado, né, é o que mais impacta. Sim, né? é a ideia Mas por que o feriado? Bom, então, por isso, com todas as explicações possíveis para a pessoa entender que realmente... Né? Ressignificar, trazer o feriado em si para que se tenha essa lembrança. Para tentar lembrar todo mundo que existe uma história, né, do negro. Ter o conhecimento dessa história, né? Então, não é só um dia de descanso ou um dia a mais, né, no nosso calendário. É o porquê do dia. É o porquê. Tem todo um significado, tem todo um simbolismo. E é interessante a gente também falar que o próprio feriado do dia 20 de novembro, muitos anos, né, está sendo reivindicado. E essa construção do feriado começou aqui no Rio Grande do Sul. Então, foi aqui, né, que se iniciou essa luta por um feriado nacional. E depois acabou se espalhando até que foi homologado e tal. Então, foi uma luta nossa também. E a gente tem muito essa ideia, no Rio Grande do Sul tem poucos negros, no Rio Grande do Sul não tem negros. Temos negros, em Juí temos muitos negros também. Né? E esse é um trabalho que a própria Casa Afro faz, né? De tentar resgatar essa história do negro em Ijuí e também ser um ponto de acolhimento,
né? Eu faço um artesanato, então vem ensinar para nós, né? A minha avó veio para Ijuí, né? Não sei, 100 anos atrás, 50 anos atrás, ela ajudou a construir. Então vem contar essa história para nós. A gente precisa fazer esse resgate histórico também, para que a gente possa pensar num futuro melhor, possa pensar numa educação mais qualificada. A gente precisa fazer esses resgates, né? Tá certo. Muito bem, então hoje nós tivemos uma aula aí, né? Do dia 20, né, do mês todo. E é muito importante isso que tu coloca, né, Adri? Vamos falar sobre isso em outras datas também, né? A gente precisa conversar sobre o racismo em outros momentos, em outras oportunidades. Março, a gente fala tanto da questão, né, da mulher, mas aonde que está o recorte da mulher negra, né, dentro do mês de março? Então não dá, como eu disse, não dá pra gente generalizar tudo. A gente precisa olhar com sensibilidade. A partir do momento que a gente olha, que a gente joga a luz, né, em certos assuntos, a gente vai ter a capacidade, vai ter essa formação também para poder reivindicar, né, para poder discutir, para poder propor mudanças. Você saberia, Denise, o número de negros em Ijuí e quantos deles têm um grau superior, um curso superior? Não, eu não tenho essa informação. Até o número de negros, não tenho essa informação para te passar aqui em Ijuí. Mas no Rio Grande do Sul, 20% da população é negra. Então, claro, tem os dados proporcionais. E desses nível superior? Não tenho essa informação para te passar, sabe? Mas são bem poucos, Vamos né? Podemos até buscar essa informação. Mas até exemplo da própria universidade aqui, nós não temos muitos negros, né? Advogados, aqui em Juiz, são em torno de 1.300 advogados que se reconhecem negro. Não sei se tem 6, 7, a pessoa sabe? Tem que se reconhecer. A pessoa tem que se reconhecer. E a questão do censo, até há 2, 3 anos atrás, não se contabilizava isso, né? Então, hoje já é individualizado. Quando o censo vai lá fazer as pesquisas, né, branco, pardo, indígena, negro, exatamente. Sabe? Essa individualização é preciso. Mas é aquele processo que a gente fala do acapagamento, né? Por que eu vou falar sobre específico, né? Saber quantos negros tem em Juí? Bom, isso vai poder proporcionar que a Secretaria Municipal de Educação faça um atendimento especial para os alunos negros. A Secretaria de Saúde... muitas coisas a Secretaria de Saúde, né, vai poder promover políticas específicas, né, para atenção à saúde do negro, né, e isso é algo que se bate muito, porque nós temos recursos federais, né, nós temos toda uma estrutura, e muitas vezes, então, eu não quero trabalhar, eu não quero reconhecer, eu vou deixar lá invisível, né, não me deem trabalho, deixa quieto isso aí. Né, então, quando a gente começa a conhecer e vai atrás, a gente precisa, né, mover algumas estruturas. Movimentar. Tá certo, Denise, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar conosco mais uma vez no Espaço Mulher. Imagina, Adri, eu que agradeço o convite de vocês. É sempre uma ótima oportunidade de estar aqui e debater. E eu fico muito feliz também porque tu, né, uma mulher branca que reconhece a importância de se conversar sobre esse assunto. Sou casada, né, com um negro. Mas é importante, né? É importante. A gente sempre fala, eu não quero falar para os meus, né? E meu esposo assume a cor, né? Pois é, eu não quero falar para os meus, né? Eu não quero falar de racismo para preto, eu quero falar para branco, né? Tem uma frase que diz, o racismo ele foi inventado pelos brancos. Então é vocês que têm que resolver isso aí, né? E a gente tá aqui para ajudar. A gente tá aqui para ajudar. Muito bem, obrigada, Denise, mais uma vez. A gente também agradece a Ótica Ijuí, Sabor de Casa Restaurante, Charliene Menchik, Fazenda Bom Sucesso e Supermercado Laçador. E na próxima semana nós estamos com você novamente aqui no Espaço Mulher das STV Ijuí. Até lá!